Olá, 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 meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, aqui é o professor Nelson França e hoje eu vim responder uma pergunta que me foi enviada por e-mail por uma aluna chamada Denise. Denise fez uma pergunta muito bacana, muito interessante, que na verdade se desdobra, ela fez duas perguntas, né? Uma que se desdobra em uma segunda. E, bom, é uma pergunta recorrente. Denise Lopes e Violeta Medeiros fizeram uma pergunta, a outra, mas essas perguntas acabam se complementando. E eu resolvi fazer uma sequência de vídeos rápidos para explicar primeiro a base dessas perguntas e depois a pergunta propriamente. Mas aí eu estava pensando em casa, poxa, por que responder só para elas, né? Já que é uma pergunta tão frequente, tão recorrente e tão bacana. Já sei, pensei eu, vou fazer um vídeo, ou pelo menos uma série de vídeos, eu estou pensando aqui em 3 vídeos, para explicar aos alunos esses detalhezinhos sobre extinção de cargos por lei ou por decreto. E isso faz com que hoje eu inaugure a série de vídeos falando sobre extinção de cargos por lei ou por decreto, tá certo? Vamos agora a uma rápida explicação introdutória. Eu vou dividir em 3 vídeos e hoje será só essa introdução, certo? Amanhã um outro e depois um outro para não ficar muito longo e cansativo, mas já vai de cara valer a pena. Garanto para você que tem tanto interesse em concurso público. Vou escrever aqui, né, no meu quadro negro. Deixa eu sair da sua frente para não atrapalhá-lo. Bom, vamos primeiramente para a pergunta da minha amiga Denise Lopes. Denise Lopes, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: Nelson, qual é a diferença entre lei e decreto? Qual é a diferença entre lei e decreto? Bom, senhoras e senhores, vamos lá. Para explicar isso, eu vou lançar mão da pirâmide normativa de Kelsen. A pirâmide normativa de Kelsen. Kelsen dizia o seguinte, que há uma hierarquia entre as normas. E no topo dessa hierarquia nós encontramos a Constituição Federal. No topo dessa hierarquia, a Constituição Federal. É a norma máxima, a norma que implanta o país. Mas a Constituição Federal, mais especificamente lá no artigo 59 da Constituição, ela prevê algumas espécies normativas que nascem da Constituição. Quais sejam? As leis, leis complementares, ordinárias, delegadas, as medidas provisórias, as famosas medidas provisórias, os decretos legislativos e ainda as resoluções. Todas essas normas aqui, perceba, estão no mesmo patamar. Essas normas verdes estão no mesmo patamar hierárquico, no mesmo degrau. Todas elas têm força de lei e todas elas estão abaixo da Constituição. São normas que nós chamamos de normas infralegais. Infralegais. Infra de abaixo. Desculpe, eu errei aqui. Não vou nem cortar, não vou fazer edição aqui não. Peraí. São normas chamadas de infraconstitucionais. Não vou fazer edição não. Constitucionais, isso acontece. Constitucionais. Por que infraconstitucionais, Nelson? Porque estão abaixo da Constituição Federal. A Constituição Federal está hierarquicamente falando acima, olha só, das leis, medidas provisórias, decretos legislativos. Tá certo? Tá bom até aqui? Posso? Então, por isso que a gente ouve muito o jornalista, ele falando assim, a medida provisória, vírgula, que tem força de lei. Já viu? O jornalista sempre fala a mesma coisa, Tá lá, William, hoje foi editada a medida provisória que tem força de lei. Evaristo, a Presidenta da República acabou de editar a medida provisória que tem força de lei. Parece que é requisito para se formar em jornalismo, o jornalista botar esse aposto. Né, dizer que a medida provisória, vírgula, que tem força de lei. Mas, de fato, eles não estão errados, não. Estão cobertos de razão. Por quê? Porque a medida provisória, perceba, tem efetivamente força de lei.
Decreto legislativo tem força de lei. Resolução tem força de lei. Percebe? Têm todos a mesma força, a mesma base hierárquica, a hierarquia da lei. É uma norma infraconstitucional. Tá. Entendi, Nelson. Mas e aí? E daí? E daí que abaixo da lei nós temos os atos administrativos. Os atos administrativos estão abaixo da lei. São normas, agora sim, infralegais. Por que infralegais, Nelson? É uma norma infralegal porque está abaixo da lei. Infra, abaixo, né? Legal, de lei, abaixo da lei. Certo? Eu vou botar aqui um pluralzinho, só um segundo. Pronto. Passou. Tá certo? Ok? Exemplo de atos administrativos. Decretos, que é a pergunta da minha amiga. Decreto. Resoluções. Portarias. Percebe? E aqui eu usei, e tantos outros. Aqui eu usei um exemplo intencionalmente. Resolução. Opa, resolução e resolução. Quando se fala em resolução, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a resolução está sendo feita por uma das casas do Legislativo, seja a Câmara, seja o Senado Federal, essa resolução, senhoras e senhores, é uma espécie normativa com força de lei. Essa resolução tem força de lei. Certo? Agora, se essa resolução está sendo feita por um órgão qualquer outro órgão da administração pública, aí a coisa muda de figura. Aí essa resolução, vou usar aqui um jogo de cores, é ato administrativo. Estando, inclusive, olha só, abaixo, hierarquicamente falando, da lei. O Senado editou uma resolução. O Senado editou uma norma com força de lei. Vamos imaginar, a Receita Federal tem uma nova resolução. A Receita Federal é órgão da administração pública? Então é um ato administrativo. Aí, respondendo a Denise Lopes, vou botar aqui uma homenagem a Denise Lopes. Denise Lopes. Esse é um patrocínio de Denise Lopes. Deve ser parente de Jennifer Lopes. Não sei. Bom, mas enfim. Aí olha só, Denise, dá uma olhadinha no que eu vou te falar agora. Você fez a pergunta. Nelson, qual é a diferença entre ato administrativo e... Desculpe, lei, não foi? Foi lei, meu Deus? Deixa eu anotar aqui. Lei e decreto. Bom, o decreto é um ato administrativo. Ele está subordinado à lei. O decreto está subordinado à lei. E eu sei por que Denise fez essa pergunta. É uma pergunta muito recorrente. Ela devia estar estudando o Poder Executivo, onde se fala em extinção de cargos por lei, extinção de cargos por decreto. O fato, Denise, e antes de entrar nesse seu questionamento de forma mais assertiva, o fato é que da Constituição Federal nascem as leis. A lei surge para explicar a Constituição Federal, certo? A Constituição é lacunosa, e aí surge a lei ou medida provisória, lei ou decreto legislativo, lei ou resolução, tanto faz. Mas ele surge para quê? Ele surge para explicar a Constituição. Só que às vezes a lei é lacunosa. E se a lei é lacunosa, o que acontece? Surge um ato administrativo para explicar a lei. Em decreto, por exemplo. Certo? Essa é a grande diferença entre leis e decretos. Uma tem força legal, força de lei, espécie normativa com força infraconstitucional, e o outro está abaixo, o decreto está abaixo da lei. Certo? E em relação à sua dúvida, a pergunta foi essa, mas eu sei que sua dúvida está relacionada à extinção de cargos por lei ou por decreto. Nisso, para o vídeo já está com quase 10 minutos, para não ficar muito longo, a gente vai se ver num segundo vídeo, certo? Amanhã eu publico um outro vídeo com essa diferença entre leis e decreto. Quando é que eu vou usar a lei, quando é que eu vou usar o decreto para extinguir cargos públicos, tá?
Fico por aqui hoje, beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais.